Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa 5. Essa também é uma aula específica com o material do CDERJ, em que nós vamos ver o conteúdo da aula 10, que já está sendo projetada aí para vocês. Então, vamos lá. Essa aula 10 fala sobre a descrição dos segmentos consonantais. É uma aula grande, então tem muita coisa para a gente falar aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em consoantes, assim como a gente fez em relação às vogais, é em que posição essas consoantes acontecem. Então, o primeiro momento do livro de vocês vai ser falar do capítulo de vocês, desculpa, vai ser falar sobre as consoantes que ocorrem em posição pré-vocálica, ou seja, aquelas que acontecem em contextos de ataque, tá? Não o ataque complexo, mas o ataque, ou seja, consoante seguida de vogal. Todas as consoantes do português podem preceder a vogal silábica. No entanto, como você verá, algumas apresentam certas particularidades e ocorrem em contextos mais limitados. E aí, algumas coisas que a gente precisa relembrar das aulas que nós vimos antes da AD1. Consoantes oclusivas no português. O que significa ser oclusiva? Significa que ocorre uma obstrução total na passagem da corrente de ar, no trato vocal. E aí, a gente tem três tipos: as bilabiais, as dentais ou alveolares e as velares. E a gente, segundo ponto de articulação. E ainda tem a relação com o grau de vozeamento. Então, só para a gente lembrar, se eu colocar a mão aqui e eu tentar fazer um p, 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 e um b, 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 eu vou sentir uma vibração aqui ao produzir um b, que eu não sinto ao produzir um p, p, p. Isso significa que as cordas vocais vibram ao produzir um b, portanto, esse é um segmento sonoro ou vozeado, e ao produzir um p, as cordas vocais não vibram, e esse é um segmento surdo ou desvozeado. E o mesmo raciocínio se aplica a todos os outros segmentos que estão apresentados aí a vocês. A gente já viu isso. Aqui tem alguma coisa que é interessante e que a gente já usou na primeira avaliação de vocês, na D1, que é uma representação de como acontecem esses movimentos articulatórios. Então, para produzir as consoantes oclusivas bilabiais, a passagem do ar é brevemente bloqueada pelos lábios. B, b. Vejam que os meus lábios se juntam e depois eles abrem. Então, tem um b e um b. Depois o ar sai. Observe o movimento dos lábios na sequência das imagens. Então, aqui primeiro os lábios estão juntos, depois eles vão abrindo e sai o ar, a corrente de ar. As consoantes P e B, as consoantes P e B apresentam pronúncia uniforme em todos os dialetos brasileiros, ou seja, não costumam apresentar variação dessa forma. Os mesmos símbolos usados para representar os fones são utilizados para representar o fonema. O P e o B, tá? Como acontece. As consoantes dentais ou alveolares. Então, vamos lembrar o que é o alvéolo? Se vocês passarem a ponta da língua de vocês, vamos lá, passem a ponta da língua de vocês aqui, ó, no dente, e aí, se a ponta da língua bater atrás do dente de cima, tá? A gente diz que estamos produzindo consoantes dentais. E temos, logo depois dos dentes, uma espécie de nervura. Então, essa espécie de nervura que nós chamamos de alvéolos. Então, a ponta da língua pode bater ou nessa região do dente, atrás dos dentes de cima, ou na região dos alvéolos. Daí a gente tem consoantes que são chamadas ou de dentais ou de alveolares. Eu posso ter um tia ou um tia, ok? Na produção das consoantes oclusivas dentais ou alveolares, ocorre a elevação da região anterior da língua, a ponta da língua, olha o movimento da ponta da língua, ó. A língua está aqui, em repouso, e ela sobe. E ao subir, ela vai bater aqui em cima, ó. Aqui, ó, onde está o meu mouse. Na direção dos dentes incisivos superiores ou dos alvéolos. Observe o movimento da língua na sequência das imagens. Depois ela desce, tá vendo? Ela subiu, tocou aqui e desceu. O par t, d
apresenta alofonia somente quando esses sons vêm antes da vogal I. E aí a gente tem a diferença entre... deixa eu ver se vão aparecer esses exemplos aqui. Entre tia e dia e tia e dia. Em uma determinada região do país, esse segmento T e esse segmento D, quando diante de I, se realizam como alveopalatais, tá? Então, vamos seguir aqui, que vai aparecer aqui uma coisa interessante para a gente falar sobre isso. São segmentos... vai aparecer aqui em cima. Aqui, ó, nesse parágrafo aqui. A palatalização, nesse caso, corresponde ao recuo da língua para a região do palato na pronúncia dos fonemas T e D, seguidos da vogal I. O que pode corresponder a contextos ortograficamente representados pela letra E. Então, posso ter leite e, na verdade, grafematicamente há um I, há um E, apesar de foneticamente há a realização de um I ali. Tá? Então, prestem atenção nisso. A mesma coisa acontece quando tem o próprio I grafemático ali, tiara e dica. Então, tem uma espécie de palatalização, um chiado. Perceba que na pronúncia carioca dos exemplos acima, temos uma espécie de chiado ou entre o T ou o D e a vogal que o segue quando essa vogal é um I. São segmentos africados que se manifestam antes da vogal I e das semivogais da realização de tongada. Então, eu tenho titia, tiuria, para pessoas que falam tiuria, e dia. Entendendo alofones posicionais. Então, vamos lá. Alofones posicionais são variantes dos fonemas que acontecem devido à sua posição na sílaba. Então, tem um fonema e ele vai se alterar foneticamente e apenas foneticamente de acordo com a posição que ele ocupa na sílaba. Apesar de termos diferentes alofones, eles correspondem a apenas um fonema, ch e j, no dialeto carioca, nas palavras tia e dia. Então, olha só, foneticamente há essa representação aqui, mas fonologicamente a representação é um T, a representação é um T e um D. Ok? Isso quando T e D estão diante de I. Compreendendo a distribuição complementar. Por distribuição complementar, entendemos que num contexto que o alofone ocorre, o outro não ocorrerá. No dialeto carioca, os alofones ch e j só ocorrem diante da vogal I. Nos demais contextos, ocorrem os alofones t e d. Então, se eu tiver t e d diante de o, ele só vai se realizar como o, como t. Como alveolar. Ele não vai se realizar como alveopalatal. Esse fenômeno da palatalização ocorre principalmente no Sudeste. Diversos dialetos do Nordeste, como o baiano, não manifestam a palatalização tendo suas transcrições fonéticas como segue. É importante comentar também, porque nesses casos o T acompanha o X e o D acompanha o J. Perceberam? Consideramos ch o único fone que se inicia oclusivo e termina fricativo, o que caracteriza como africado. Então, essa é uma consoante africada. É uma fricada alveopalatal surda ou uma fricada alveopalatal sonora. É possível também desmembrarmos esse fone em dois outros. Então, existe o fone T e existe o fone X, chave. Existe o fone D e existe o fone J, janela. Tá? Ele sozinho funciona como um fonema da nossa língua. Assim como o T e o D sozinhos funcionam como fonemas da nossa língua. Tia e dia, por exemplo. Tá? Por sua vez, são mais sonoros. Daí a importância de não misturar os símbolos. Consoantes velares. Então, o que acontece na consoante velar? O dorso da língua se movimenta e bate nessa região aqui onde está o palato mole. Ele subiu, depois ele desce. Ou véu palatino, tá? Palato mole é sinônimo de véu palatino. Finalmente, trataremos das consoantes velares, K e G.
Essas consoantes apresentam um comportamento uniforme em todo o território brasileiro, por isso seus símbolos fonéticos são K e o G. Não tem diferença nessa representação entre a fonética e a fonológica, a transcrição fonética e fonológica. Deixa eu descer aqui para a gente falar das outras. São os exercícios. Depois, a gente vê as consoantes nasais, que a gente também já falou sobre elas, já discutiu sobre elas nas outras aulas. Então, quais são elas? Né? A gente tem consoantes nasais bilabiais, alveolares ou dentais e palatais. E também há melhor. E aqui a gente só tem consoantes nasais sonoras. Então, tem o M, o N e o Nh. As consoantes M e N, em posição pré-vocálica, apresentam pronúncia uniforme em todo o território brasileiro. Por isso, os símbolos utilizados nas transcrições fonéticas e fonológicas também são os mesmos. No entanto, a consoante nasal Nh sofre variação em sua pronúncia. Na palavra carinhoso, por exemplo, a terceira sílaba começa com o fonema Nh, correspondente na escrita ao dígrafo NH. Nesse caso, é possível realizar a consoante nasal palatal, o que ocorre em registros mais formais, ou realizar uma vogal nasal, Nh, comum em alguns dialetos em registros informais. Então, aqui tem uma questão de variação de status social. Eu acho que a parte mais interessante está aqui embaixo. Então, vamos lá. Consoantes laterais. Vamos seguir aqui para a descrição desses segmentos consonantais. Consoantes laterais. A produção das consoantes laterais acontece com a obstrução completa no meio da boca. Produzam um L, por exemplo. L, L. A ponta da língua de vocês está indo em direção ao céu da boca. Quando vocês produzirem um L, não só a ponta da língua está indo, mas também há uma curvatura no lado da língua de vocês. Não sei se vocês conseguem perceber isso. E aí, o que vai aparecer aqui, estou mostrando a lateral alveolar, de novo, ó, a ponta da língua vai, e há um movimento como se a parte central da língua estivesse baixando, mas a ponta da língua está indo em direção ao céu da boca. E aqui, depois, ela está na posição normal de recuo. Como você já viu, no português há apenas duas consoantes laterais. A consoante lateral alveolar, o L, e a consoante lateral palatal vozeada, o L. Em posição pré-vocálica, o segmento L pode ocorrer como única consoante na sílaba, lado, ou como a segunda consoante do grupo consonantal, o tal do ataque complexo, que eu falei há um tempinho atrás. Então, como em plano. No primeiro caso, não costuma haver variação na pronúncia dos falantes de português. Assim, o símbolo usado nas transcrições fonéticas e fonológicas é o mesmo. No entanto, quando a consoante lateral alveolar é o segundo segmento de um grupo consonantal, pode ocorrer um fenômeno bastante interessante chamado de rotacismo. Quantas vezes você já ouviu pronunciar em Cláudia, inglês, Globo, Flamengo? Ok? Então, troca-se a lateral pelo TEP. E é interessante que a troca é sempre pelos dois, é sempre entre os dois únicos segmentos que podem ocupar a posição de ataque complexo. A segunda posição do ataque em grupo consonantal. No português, somente o TEP e a lateral alveolar podem ocupar essa posição. Tá? Então, a troca é entre eles, a variação é entre eles. Geralmente são pessoas com baixo grau de escolaridade, pertencentes a classes sociais baixas. Não sei se são pessoas com baixo grau de escolaridade, não. Conheço doutores por aí que falam problema. Tá? Então, não sei se isso, de fato, é uma questão somente de escolaridade ou pode ser um problema fonoaudiológico. Tá? Não sei.
Me parece que isso aqui está forte demais. Claro que a baixa escolaridade influencia. O rotacismo consiste numa tendência presente na língua portuguesa, desde a sua origem, em transformar em R ou L os L's dos encontros consonantais. Em português, o L dos encontros consonantais nas palavras latinas foi substituído por um R. Então, blando, brando, flaco, fraco, duplo, dobro. Vocês, quando vocês estiverem fazendo língua portuguesa 6, que é a história da língua, vocês verão que esse é um fenômeno muito comum na diacronia da formação das línguas neolatinas. Então, a gente não pode assumir que esse é um fenômeno estigmatizado socialmente, porque é o mais pobre ou menos escolarizado que realiza. Não, esse é um fenômeno natural das nossas línguas. Por isso, devemos prestar toda a atenção possível ao que está acontecendo no espaço pedagógico em termos de discriminação, desrespeito, exclusão por meio da linguagem. Muito comuns são nas escolas as brincadeiras relacionadas a essas produções. Por quê? Porque elas são socialmente estigmatizadas e elas são perceptíveis, o grau de percepção é muito alto. E quando isso acontece, podem surgir contextos de estigmatização dentro da sala de aula. Tomem cuidado com isso quando estiverem lecionando. Sem sombra de dúvidas, uma das principais tarefas da reeducação sociolinguística que estamos propondo aqui é elevar a autoestima linguística das pessoas, mostrar a elas que nada na língua é por acaso. De fato, não é. É claro que o professor deve mostrar ao aluno que há outra variedade, considerada de prestígio, e que ele deve procurar adequar sua fala a cada situação comunicativa. Na escola, você irá se deparar com diversos usos linguísticos. A pergunta para vocês é: qual vai ser a sua postura enquanto professora, tá? Ou professor? Aí, eles agora vão começar a descrever para vocês a lateral palatal. E aqui talvez tenha um processo ainda mais estigmatizado, né? Porque aí a gente tem variantes como teia e telha. Nesses casos, temos que uma vogal com a qualidade vocálica de I ocupa a posição consonantal correspondente ao dígrafo LH. Então, forma-se um ditongo, tá? Ao invés de se realizar como uma palatal, como uma consoante palatal. Então, quais são as possibilidades de realização? Na palavra malha, em que tem esse segmento palatal, lateral palatal, foneticamente podem ter algumas realizações. Malha, como uma palatal, malha, como tem uma lateral ali, e um I sendo sobrescrito, e maia, né, em que se forma, de fato, um ditongo, tá? E o segmento consonantal não é realizado. É interessante a gente pensar numa coisa específica, bem específica, que eu vou dizer para vocês. A semivogal é um segmento dito assilábico. Daí a mobilidade dele. E ele é um segmento assilábico e soante, assim como as laterais são segmentos soantes. Então, quando a gente encontra esses contextos de traços similares, eles são mais facilmente usados em formas variantes, que é o que está acontecendo aqui. Para saber qual dos dois alofones você produz, Cristóforo sugere o seguinte teste. Pronuncie olhos, olhos, malha, amalha, Júlio, Júlio. Caso você faça a distinção articulatória entre os termos, é possível que a lateral palatal, lhe, ocorra em seu dialeto. No entanto, se você pronuncia esses pares da mesma maneira, é provável que você produza a lateral palatalizada, malha, ok? Olhos, Júlio, tá? Deixa eu descer aqui. Consoantes fricativas. O que são as consoantes fricativas? A saída do ar é ligeiramente impedida por uma obstrução
parcial da boca, dando-nos a impressão de uma fricção. Você sente como se fosse uma fresta de ar passando. Dá para fazer isso muito claro quando a gente faz um f e um v, f, v, s, z, s, z. O grupo das consoantes fricativas na língua portuguesa é o mais extenso e complexo. Por isso, dividiremos essas consoantes em dois grupos: as consoantes fricativas lábio-dentais e as consoantes sibilantes. E depois a gente tem o conjunto composto pelos segmentos róticos, que será estudado junto com o conjunto dos róticos, ou seja, são os que representam a letra R. Consoantes fricativas lábio-dentais e sibilantes. Lábio dental, o lábio e os dentes se tocam. Sibilantes produz tipo um silvo, de assovio mesmo. Com relação, então, ok? Com relação ao primeiro caso, os lábios dentais, a sua pronúncia em posição pré-vocálica é uniforme em todas as variedades do português. Faca e vaca. Tudo bem? Como está sendo apresentado aqui. Como você pode observar, os símbolos utilizados para representar as fricativas na sucessão fonética e fonológica são os mesmos. No entanto, você precisa prestar atenção na relação entre letra e som, pois, como já falamos várias vezes nesse curso, essa relação não é unívoca, ou seja, às vezes uma letra pode representar mais de um fonema e vice-versa. Então, o Z, por exemplo, pode aparecer com Z, com X, com S, asa. Um J pode aparecer com um G ou com um J. Um X pode aparecer com um X ou com um CH. Um S pode aparecer com um S, com um C cedilha, com um C Cícero, por exemplo. Tudo bem? Então, só prestar atenção nessas realizações. O fonema J é representado pela letra J e pela letra G, quando esta vem diante das vogais E e I, como em gelo e girafa. Diversas letras correspondem ao fonema S. O fonema Z, como você já viu, pode ser representado por X e também por SZ. Por fim, cabe ressaltar que esse fonema corresponde ao valor do S grafêmico entre vogais, Z, né, de asa. Casebre, por exemplo. Como você pode perceber, é importante não se deixar influenciar pela escrita, uma vez que nem sempre há correspondência unívoca entre letra e som. Vou descer aqui para a gente ver qual é o próximo tópico que eles trazem. Os róticos, as consoantes róticas. Esse grupo envolve todos os casos representados pelo grafema R e apresenta um comportamento bastante variável, na maioria das vezes relacionados à variação geográfica. Existem vários segmentos sonoros que podem ser representados por esse grafema. Então, tem o TEP, tem as consoantes róticas velares, tem as consoantes róticas uvulares, tem as retroflexas, enfim, tem vários segmentos em que a gente podem ser representados pelo grafema R. No entanto, como afirmam Seara e Nunes Lazarotto, os estudos realizados até então levam a concluir que na língua portuguesa só há um contraste significativo, aquele que se percebe em caro e carro. Vejam que estamos diante de um par mínimo. O que significa isso? Quando a gente diz que só há um contraste significativo, significa que o R, o TEP e o R opõem significado. Então, se eles opõem significados, eles são fonemas distintos. E as distintas possibilidades de realizações para o R, seja como uvular, seja como velar, são realizações que, na verdade, estão neutralizadas. Tal contraste se dá entre vogais e só entre vogais. Então, vamos lá. O que as autoras estão dizendo é que, em termos opositivos, só há oposição fonêmica entre os diversos róticos no ambiente intervocálico, como nos exemplos careta e carreta, era e erra,
caro e carro. Esses pares mínimos atestam a distinção entre o R fraco, o TEP, e o R forte, os demais róticos. O R fraco relaciona-se ao TEP e ocorre em todos os dialetos do português. Como você já estudou, o TEP se realiza por um fonema em que a língua bate uma única vez nos alvéolos, daí também ser conhecido como uma vibrante simples. Cabe enfatizar que não se pode confundi-lo com a vibrante múltipla, também conhecida como R forte. O TEP é um fonema que só acontece em contexto intervocálico, ou seja, entre vogais. Para, tora, cara, cura, ou seguindo-se uma consoante na mesma sílaba, aquele contexto do ataque complexo que eu tinha falado ainda há pouco. Cravo, através, problema, frevo, livro, ok? Dragão, sendo sempre registrado na escrita como um único R. Como não há variação na pronúncia do TEP, a gente transcreve fonologicamente como um TEP mesmo. O contexto do R forte aí traz algumas coisas para a gente pensar. Deixa eu descer aqui. Em posição pré-vocálica, o R forte pode ocorrer em início de sílaba, como em rato, em ambiente intervocálico, como em carro, e em início de sílaba medial, como em Israel. Vejam que já tem uma diferença entre as posições em que o TEP acontece, e as posições em que esse R forte vai acontecer. Esses contextos apresentam uma grande variação dialetal, chamado R forte, e possibilitam a ocorrência de diversos alofones em variação livre. Observe que nesses ambientes ocorre a neutralização entre o R fraco e o R forte, tendo como resultado o arquifonema R. Ok? Então, quando eu tenho, prestem atenção nisso, quando há a realização de um R forte, seja ele em contexto inicial, seja ele em contexto final, seja ele em contexto medial, fonologicamente ele vai ser representado como um arquifonema. Arquifonemas são representados com letra maiúscula. É esse símbolo aqui. Bom, aí aqui a gente tem algumas explicações sobre as realizações fonéticas, dizendo para vocês a diferença que vai acontecer, que vai levar à representação fonológica como um arquifonema. Deixa eu seguir aqui para baixo. Consoantes pós-vocálicos. Você viu que em posição pré-vocálica, todas as consoantes do português podem ocorrer. No entanto, somente 4 segmentos podem configurar em posição pós-vocálica, a saber, a lateral, a consoante lateral, a consoante sibilante, a consoante rótica e a consoante nasal. Atentem-se para o seguinte fato: os símbolos que estão aparecendo aí para vocês já estão em letra maiúscula. O que isso significa, gente? Isso significa que, em posição pós-vocálica, a consoante que aparece em posição pós-vocálica em contexto de travamento de sílaba, fonologicamente vai ser representada por arquifonemas. O único arquifonema que não é representado por uma letra maiúscula é o arquifonema lateral, tá? O lateral, o fonema lateral pós-vocálico. Você aprendeu que em posição pré-vocálica, o fonema lateral alveolar vozeado pode ocorrer no início da sílaba ou como segunda consoante, lado e claro. Tudo bem? Foi quando eu falei para vocês lá das pessoas que falavam problema e não problema. Nesse caso, a pronúncia no território brasileiro é quase uniforme. A questão acontece quando a gente trata desse segmento aparecendo no final da sílaba, travando sílaba. Então, mel, salvo, maldade. Repararam que eu produzi como um U, como uma semivogal? Vou produzir como uma lateral. Mel, salvo, maldade. É claro que eu forcei, mas é para vocês perceberem a diferença entre uma realização e outra realização. Mel,
salvo, maldade. O que você observou em relação à pronúncia do segmento lateral? Um som correspondente à consoante lateral alveolar ou dental ou um som vocálico? Como pessoas do Rio de Janeiro, nós produzimos como um som vocálico. E aí não importa se nós somos do interior do Rio ou da região metropolitana do Rio. Todos nós produzimos como um som vocálico, como uma semivogal. Provavelmente você deve ter produzido a vogal U. Esse processo de articular um segmento vocálico em lugar de um segmento consonantal chama-se vocalização. O símbolo fonético usado para expressar a vocalização do lateral é a semivogal U, como em sal. Essa realização típica da maioria dos falantes do português brasileiro é a realização típica da maioria dos falantes do português brasileiro. No entanto, em certos dialetos do sul do Brasil e de Portugal, costuma-se produzir uma consoante lateral velarizada, sinalizada pelo símbolo fonético, isso aqui. Ocorre, nesse caso, uma consoante lateral alveolar ou dental articulada. O quadro a seguir ilustra essa variação dialetal. Então, você vai ter mel, mel, salvo, salvo, maldade e maldade. Reparem que fonologicamente todo mundo se realiza como um L. E esse L é um arquifonema. Tudo bem? Assim, tanto a velarização como a vocalização da consoante lateral ocorre no contexto de posição final de sílaba. Como você viu, nos demais ambientes fonéticos ocorre a consoante lateral. O arquifonema sibilante. Como você já viu, os segmentos s, sh, z, j são fonemas distintos da língua portuguesa. Ó, sa, chá e já, zé e sé. Já que podemos encontrar inúmeros pares mínimos que evidenciam a presença de tais fonemas na língua. Então, aqui estão alguns exemplos. Tais fonemas podem, ao se apresentarem em posição final de sílaba, perderem suas propriedades distintivas, tendo seus traços distintivos neutralizados. Se há neutralização, gente, como é que ele vai ser representado? Por um arquifonema, na fonológica, na transcrição fonológica. Essa neutralização pode ocorrer tanto em final de sílaba interna, festa, festa, quanto em final de sílaba final. Então, mas ou mas. Sei lá, vesgo e vesgo, ok? Então, dá para a gente fazer isso. Então, também tem um arquifonema sibilante. E para a gente fechar, acho que o próximo... Aqui, ó. Realização das fricativas em final de sílaba medial. Então, eu tenho no dialeto mineiro, castelo, no dialeto carioca, castelo, asma e asma, tá? Respectivamente sempre mineiro e carioca, fósforo e fósforo, desvio e desvio. Fonologicamente, todo mundo recebe um arquifonema sibilante. Como você pode constatar, as fricativas desvozeadas em sílabas mediais ocorrem diante de consoantes desvozeadas, isso a gente já viu, e as fricativas vozeadas ocorrem diante de consoantes vozeadas. Deixa eu descer aqui mais um pedacinho, não tem mais exercício aqui para vocês. O arquifonema rótico. Você já sabe que os róticos apresentam um comportamento bastante variado na língua portuguesa. No entanto, em termos distintivos, temos a oposição entre o R forte e o R fraco, apenas no ambiente intervocálico, carro e caro. Na posição de coda silábica, ocorre a neutralização entre os diversos segmentos consonantais. Então, esses segmentos aqui, que a gente poderia representar, eles se neutralizam em um arquifonema, quando estão travando sílaba. Então, olha o quadro aqui. Olha como esse quadro é rico
foneticamente é extremamente rico, representa as distintas variedades do português, até mesmo a variedade do português de Portugal, mas fonologicamente todo mundo se neutraliza e é representado por um arquifonema. Bom, deixa eu descer aqui. A gente está chegando para o final do capítulo. O arquifonema nasal. Em contexto de final de sílaba, também podem ocorrer as consoantes m, n e nh, como em campo, canto, gancho, respectivamente. Como você já estudou, essas consoantes são fonemas distintos em português. No entanto, em coda silábica, travando sílaba, elas se neutralizam. E o resultado é o arquifonema nasal. Então, fonologicamente, deve ter um quadro aqui embaixo, a gente vai ter a possibilidade de representar esses segmentos que a gente vai transcrever de forma distinta, foneticamente, como um arquifonema nasal, tá? Aqui, ó. Tambor, trompete, tímpano, cambista, pinta, tenda. E concha, em que tem uma nasal, uma palatal aqui, uma consoante palatal aqui, e aqui também vira um arquifonema. E para concluir, nesta aula você aprendeu o comportamento fonético fonológico das consoantes do português brasileiro, viu que esses segmentos apresentam uma grande variação fonética em virtude de fatores extralinguísticos, como região geográfica, grau de escolaridade, classe social, e de fatores linguísticos como a posição silábica que esses sons ocupam. Isso comprova a heterogeneidade da língua portuguesa. Então, a gente vai agora para a aula 11 e recomendo que vocês façam os exercícios da apostila.